Olá! Eu estou hoje muito feliz porque eu estou recebendo a querida professora e arteterapeuta Mariel Granato, que topou aqui dar uma entrevista, fazer um bate-papo com a gente, contar dessa longa experiência que ela tem aí no campo da arteterapia. Então, bem-vinda, Mariel. Muito obrigada por estar Obrigada. aqui. Que bom. Obrigada, Daniela. O prazer é meu, a alegria é minha. É sempre muito importante conversarmos, ampliarmos nossa visão com relação à arte terapia e às nossas experiências. É um prazer. Maravilhoso. Mariel, primeiro eu gostaria que você contasse um pouco, né, da sua história, da sua formação. Você é do Paraná, né, Curitiba. Então, conta, um pouco da sua trajetória e como você chegou até aqui. Então, tudo aconteceu há mais de 10 anos, né? Já vamos para 14 anos dessa linda experiência com a arte terapia. Eu sou da primeira turma do NAP aqui no Paraná, em Curitiba. E sempre tive aquela sensação de que a arte iria muito além da sala de aula, que eu sou arte educadora, né, a minha vida inteira, e também a sensação de que a arte teria um teor curativo, bastante significativo. E a arte-terapia me levou a desvendar essa e ratificar essa minha impressão. Então, com a especialização no NAP, iniciei a minha trajetória e a minha função até hoje é uma missão que eu amo, amo demais o que eu faço e estou expandindo isso por meio das experiências, né? E aqui no Paraná, nós fundamos, eu sou uma das fundadoras da Associação Paranaense de Arte Terapia, da APAT, e fui presidente da associação e hoje com muita honra, com muito orgulho, né, com muita alegria, eu faço parte da diretoria executiva da UBAAT como segunda vice-presidente. Nessa trajetória toda, Daniela, de sala de aula, porque eu continuo, né, em sala de aula, o que me leva a amar cada vez mais e a me dedicar cada vez mais, porque sempre é uma experiência nova, sempre há uma descoberta, e a arte-terapia ela nos promove possibilidades. Nessas possibilidades eu já participei, participo ainda com publicações de artigos, sou coautora de 2 livros, e a minha representação na arte-terapia, não só a nível profissional, mas como pessoal, também me leva a pesquisas e também participar da representação do Brasil em outros países com relação a essa divulgação da arte-terapia. Então, isso já está muito enraizado e aqui em Curitiba, a nossa associação, nessa fase de crescimento, né, nós precisamos realmente o tempo inteiro valorizar o nosso trabalho, compreendendo cada vez mais a nossa identidade como arteterapeutas, agora mais do que nunca no processo de regulamentação que estamos já galgando, já estamos no Senado para conseguirmos esse ok, né? Então já subimos diversos degraus importantes nessa caminhada. Então, é isso que nós nos propomos, né, no nosso dia a dia. Maravilha. Antes de passar para o próximo tópico, você falou que é coautora de 2 livros. Você gostaria de falar quais são eles, caso alguém tenha interesse em procurar, eles estão disponíveis? Sim, é da editora Paco, Paco Editorial. É um relato com relação à experiência do autismo no processo arte-terapeuta, né, arte terapêutico. E o outro é da editora Intersaberes, está disponível na Livraria da Vila, é o local, né, onde se distribui, e fala sobre processo arte-terapêutico, histórico da arte-terapia, aplicação da arte-terapia, já é mais amplo, né? É dentro das áreas dos saberes. Mas, junto com outras referências bibliográficas, talvez em outro momento a gente possa, então, fazer essa apresentação de referência bibliográfica bastante importante, porque é nisso que nos pauta nas pesquisas, né, Daniela, para o nosso dia a dia, para as nossas conexões
nas construções de processo. Sim, muito importante essa pontuação. Bom, eu gostaria de saber agora, né, e aí aproveitar a sua experiência, né, tanto em aplicação como com as pesquisas, né, como arteterapeuta, para ajudar a gente a diferenciar o que é o fazer artístico do que é o processo arteterapêutico, porque tem muita confusão ainda nesse sentido, né? Então, você consegue ajudar a gente a desvendar e a entender um pouquinho melhor essa diferença? Isso confunde um pouquinho mesmo, porque o fazer artístico está dentro do processo terapêutico. Não existe processo terapêutico sem o fazer artístico. Porém, o fazer artístico dentro do processo arte-terapêutico tem uma conotação completamente diferente de de uma simples atividade livre, recreativa ou mesmo pedagógica sendo elaborada. Porque o fazer artístico dentro da arte-terapia, ele está dentro do processo que vai trabalhar o atingimento dos objetivos buscados pelo cliente. Então, esse fazer artístico, ele desempenha uma função curativa. Por isso que é processo terapêutico. A arte por si, como já diversos autores citaram, possui um poder terapêutico, digamos assim. Ele alivia mesmo tensões, o fato de você pintar, de você trabalhar com outras linguagens artísticas. Isso realmente tem um teor, de certa forma, terapêutico. Mas a diferença é que, digamos assim, todos esses fazeres, essas linguagens artísticas são trabalhadas de forma diferente no processo, porque cada um dos fazeres artísticos, das linguagens, isso envolve linguagens artísticas, envolve materiais, envolve técnicas, possuem propriedades terapêuticas específicas. Então, quando esse fazer artístico é proposto no processo arte-terapêutico, ele é pensado pelo arte-terapeuta nas suas propriedades, nas suas falas curativas. Então, possuem determinadas técnicas e materiais com indicações específicas para o caso ou para a etapa do processo. O que é diferente de você simplesmente chegar depois de um dia estressante de trabalho, do cotidiano, e, sabe, de repente se deparar com tintas e tela e papel e colocar adiante ali aquilo para você liberar tensões. É diferente. O processo arte terapêutico, ele segue determinações das propriedades terapêuticas. Dependendo do objetivo ou da condição do cliente no processo, ele vai receber ofertas de materiais e técnicas que, naquele momento, vão atuar, vão agir pelas suas propriedades terapêuticas. Então, isso nós estudamos nas especializações, nas linguagens dos materiais e das técnicas. Certo. Por isso que é importantíssimo, Daniela, é assim, absolutamente fundamental que quando alguém recorra a um processo terapêutico, a um trabalho terapêutico via arte-terapia, essa pessoa recorra a um profissional credenciado, um profissional certificado. O que é isso, né? É o profissional que recebeu sua certificação num curso reconhecido não só pelo MEC, mas especialmente pela UBAAT, União Brasileira das Associações de Arte Terapia, porque é ela que valida os conteúdos, é ela que valida pelas suas associações e os cursos associados, né, reconhecidos, os profissionais que possuem essa bagagem de conhecimento, de condições de se elaborar um processo, de se aplicar um processo e, por isso, se haver um resultado satisfatório. Enquanto que
demais profissionais da área de saúde ou da educação, cujos não, aqueles não tenham essa especialização de arte-terapia, eles vão trabalhar numa suposição, numa condição meio que intuitiva, e arte-terapia não é isso. Uhum. Arte-terapia, processo arte-terapêutico tem teor, sim, científico. Existem todos os inúmeros trabalhos no Brasil, aliás, muito respeitado no exterior. O trabalho desenvolvido aqui no Brasil, e além dos trabalhos no exterior, Europa, América do Sul, América do Norte. Então, não é um simples fazer, digamos, né? Existe toda uma dimensão de estudo, de ciência, como eu disse, de validação de conhecimento que o profissional de arte terapia tem, adquire, para poder exercer, oferecer de forma segura esse espaço para desenvolver esse processo. Então, essa é a grande diferença do fazer artístico e da arte terapia, porque arte terapia é processo terapêutico. E é um processo específico. Uhum. Ele é um processo próprio, diferente dos demais processos terapêuticos de outras áreas ou de outras práticas. O processo terapêutico é aquele que trabalha materiais, técnicas, dentro de uma proposta de execução livre, mas com a ideia, né, com o sentido de que cada técnica e cada material proposto para esse manuseio do cliente está pautado na sua condição de propriedade terapêutica indicada pelo arte terapeuta. Perfeito. Vou aproveitar essa sua resposta para fazer um gancho, com uma pergunta que eu ia fazer depois, mas eu acho que vem melhor agora depois dessa sua fala, que é sobre a questão da sensorialidade, dos materiais artísticos, né? Dos materiais, digamos assim, mais adequados para cada tipo de momento, para cada para cada momento em que o arte terapeuta percebe ali que aquela pessoa precisa trabalhar uma questão, precisa simbolizar, eu investigar algum direcionamento ali interno, e que o material ele vai fazer muita diferença em cada momento ali desse processo. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão dos materiais, agora mais aprofundadamente, e também essa questão da sensorialidade. Aí depois a gente vai para a próxima pergunta. Veja, isso é o que promove a realização do processo na arte-terapia, Uhum, processo curativo. Cada material possui uma fala. uhum, O arte-terapeuta, no decorrer da sua especialização, ele estuda sobre essas falas, que são linguagens dos materiais e técnicas. Isso está na fundamentação do processo arte-terapêutico. Dependendo da condição apresentada pelo cliente, nós temos que pesquisar, que identificar qual o material que possui esta propriedade terapêutica adequada. uhum, Então, dependendo da condição que nos é apresentada, no momento de muito choro, de muita tristeza, de muito lamento, de muita desilusão, a pessoa está nos falando, entre aspas, né, que ela está numa fragmentação, numa desestrutura. A arte-terapia trabalha sempre a busca do equilíbrio. uhum, Essa busca do equilíbrio é que faz com que as coisas, nesse equilibrar, se harmonizem, se sustentem, se preencham. Então, nós temos que buscar em arte-terapia sempre o contraponto da dor. uhum. Nós não mexemos, nós não lidamos com a dor. Nós identificamos os aspectos de dor e, com as falas das propriedades terapêuticas dos materiais e técnicas, nós trabalhamos
o contraponto dessa dor, né? Porque nós não estamos trabalhando psicoterapia, nós estamos trabalhando o processo arte terapêutico. Então, no nosso viés, o nosso, digamos assim, antídoto para essa dor está na propriedade terapêutica adequada, no uso dessa propriedade terapêutica dos materiais e técnicas. Então, nesse caso, eu tenho que oferecer técnicas e materiais estruturantes. Então, esse olhar dele para com ele, no momento em que ele, né, ele, eu digo o cliente, ela, criança, adulto, não importa, está focado nessa construção, por exemplo, ou neste material estruturante, automaticamente ele está reelaborando a sua dor. Ele está proporcionando a ele esta ressignificação, esta transformação. E isso não é num dia, por isso que é processo. São etapas, isso é no decorrer das sessões. Então, e nessa história toda, Daniela, em arte terapia, nós temos um universo infindável de possibilidades e de opções. Então, nós trabalhamos com mitos, nós trabalhamos com contos de fada, nós trabalhamos com a linguagem cênica, com a dramatização, não no sentido do drama, mas sim da expressão criativa. A criatividade e autoconhecimento no processo terapêutico não se desenlaçam, caminham juntos. Porque a busca da superação é o que leva o cliente até você. Ele vai já no movimento de auxílio. Nesse processo, ele recebe o auxílio com essas estratégias que nós estávamos conversando agora. No decorrer desses fazeres dentro do processo, que são livres, ele está num diálogo com ele mesmo nesses momentos. E depois, no final, ele se percebe naquilo que ele fez. E muitas vezes ele surpreende-se, porque iniciou com uma ideia e acabou elaborando outra coisa. Ou mesmo se surpreende ao contato final com a sua obra, com a sua produção, de, entre aspas, enxergar ali coisas que ele não tinha visto antes. Então, essa é a prova de que existe uma consistência de autopercepção, de auto-olhar, de autoconhecimento nesse processo criativo, porque quando você elabora, seja o que for, em algum momento, você está criando aquilo, né? Você está conseguindo colocar de forma concreta algo que ainda não era concreto. Você pode criar mentalmente, mas na hora que você expressa, trabalhando a materialização desta ideia, ela traz novos significados para você. Ela desperta você para novas sensações de percepções. Essas percepções são trabalhadas pelo sensorial corpóreo mesmo. Não só você sentir dentro de você de uma forma interna, você promove um sensorial externo também. Esse sensorial, ele auxilia como recurso terapêutico. No momento que você elabora uma modelagem, que pode ser em argila, pode ser em massinha de modelar, enfim, em tantos outros materiais, papel machê, a sensação corpórea, ela também fala para você. Às vezes a pessoa não consegue elaborar em argila, porque a sensação da argila não é o que nós buscamos naquele momento. Então, nós oferecemos outras opções. A terapia não existe certo e errado. O terapeuta precisa ter empatia, sensibilidade e conhecimento para saber agir nessas situações. Porque isso faz parte de qualquer processo.
Não existe processo com receita pronta. Hum. Nós temos que adentrar ao universo pessoal da pessoa, mas adentrar de forma ética, de forma profissional, porque o processo não acontece em nós, arteterapeutas. O processo acontece no cliente. Então, nós temos que ter uma visão amorosa, acolhedora, porém, uma visão técnica, profissional. Então, esta visão técnica profissional é que faz, Daniela. Olha aqui, ó, só para você ter uma ideia, hoje aqui, ó, Sim, nossa, é bastante. pesquisa, é pesquisa, 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 porque nunca nós dominamos nada na nossa vida. Nada. Nós estamos num eterno aprendizado e num eterno buscar sentido naquilo que fazemos. Então, eu participei de um outro momento, inclusive foi o tema que eu abordei no pré-congresso, agora o ano passado, nós estarmos sempre atentos ao nosso sentido e ao significado para nós daquilo que nós, arteterapeutas, elaboramos e realizamos. Isso é fundamental. Aonde que eu estou comigo nessa apresentação toda, nesse contexto todo de atuação? Nós temos que nos ressignificar também e numa constante transformação, e essa transformação só acontece quando você busca conhecimento, quando Sim, você busca informação e elabora essas informações em conhecimento. Porque informação isolada não tem consistência numa prática. Eu tenho que reelaborar, eu tenho que contextualizar essas informações em conhecimento para eu poder aplicar. e por Então, falar. é uma prática. Ah, certo. Pode dizer. Ah, sim, perdão, eu não queria te interromper. Mas por falar em prática, né, e por falar nessa responsabilidade, tanto de se manter tecnicamente, digamos, de possuir muitas técnicas, de possuir muito estudo, de possuir uma formação sólida, de ter também, além disso, empatia, um olhar compassivo ali para aquele cliente, uma escuta boa, né, para conseguir perceber o que está acontecendo com aquela pessoa naquele momento. É, também você traz um aspecto interessante, que é o de como eu vou pegar tudo isso que eu sei, aquilo que eu estou ouvindo, e naquele momento eu vou encontrar o material que vai ser o mais adequado para aquele momento, para aquele cliente, nessa situação específica, né? Quando você fala de arte de transformação, de ressignificação, eu lembro do seu trabalho, você tem muitas pesquisas, mas tem um que me chamou a atenção, que foi em relação ao luto. Né? Então, numa questão tão delicada como essa, né, que muitas vezes tem um tempo maior, às vezes, para você, depende da pessoa também, né, mas que muitas vezes a pessoa pode passar aí anos nesse processo de ressignificação, para elaborar tudo isso. Como a arte-terapia pode ser, uma aliada? Fala um pouco da sua pesquisa nesse sentido e das aplicações possíveis. Veja, é extremamente delicado. O luto é das maiores dores que um ser humano pode suportar, né? Pela situação e pelo que essa situação acarreta na pessoa. Então, o luto e o pesar caminham juntos. Existe uma diferença entre isso, entre eles. Um está contido no outro. Mas primeiro nós temos que compreender o que vem a ser o luto, os diversos tipos de luto e as diversas fases do luto, para que daí nós possamos compreender qual seria ou qual é, né, o melhor caminho para nós conseguirmos essa reelaboração da pessoa, esse ressignificar da própria situação do luto. Porque a situação do luto não vai desaparecer. Uhum, Perdeu, perdeu.
sim, né? Seja o que for, pode ser um ente querido, pode ser um emprego, pode ser um objeto de valor, eu não sei, sim. tem diversos. Mas nós precisamos fazer uma reelaboração, uma ressignificação para que haja uma superação disso. E existem lutos é, de uma infinidade de razões e de intensidades, porque o luto é um processo individual, absolutamente individual. Nós podemos caracterizá-lo como uma situação geral, porém, ele é vivenciado individualmente, profundamente, singularmente. Então, é um desafio emocional absurdo, absoluto. Ele envolve o psíquico, ele envolve o cognitivo, né? E todos nós temos que lidar em algum momento com o luto. Não existe alguém que passe pela vida sem sentir esse luto, sem passar por uma situação de luto. E o que desencadeia a perda, que é o luto em si, é a situação, é o que decorre dessa perda, que são os sentimentos advindos dela. Isso é o pesar. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas, nesse resultado da perda, ela se fragiliza nesses sentimentos, digamos assim, nessas fases, que nós podemos chamar de fases, e muitas vezes ela estaciona, por alguma razão, em alguma dessas fases, Sim. né? Então, mesmo o luto sendo um processo absolutamente natural, essas fases, esse pesar, ninguém escapa. Sim. E aí, o que acontece? É uma resposta emocional que nós precisamos identificar e temos que, é, muitas vezes, procurar um profissional para nos auxiliar, porque cada um sente, percebe diferente e tem uma profundidade específica também. Então, nós não podemos rotular situações de luto e nem julgar os pesares. Então, nós temos que trabalhar essa lida, né? Uhum. E tudo isso, em primeiro lugar, pode acontecer de forma linear ou não, essas fases. Né? Então, nós temos, nossa, pessoas que comentam conosco, poxa vida, nós temos diversos tipos de luto, mas as fases do luto, cada um passa ao seu modo. Então, num processo terapêutico, nós temos que identificar a razão do luto, trabalhar de uma forma também de perceber em que fase essa pessoa está, se ela está na negação, ainda dizendo, eu não acredito que isso aconteceu comigo, ela está negando, Uhum. né? Mesmo sendo natural. O que é o luto natural? É quando aquilo é esperado acontecer, mas mesmo mais do que evidente e esperado, a pessoa não consegue se conformar, Uhum. então nega. Então nós temos que identificar da maneira possível, porque isso também não é uma coisa muito exata, né? Nada que é emocional, profundo, de sentimento é exato, não dá para mensurar, mas a pessoa mostra para você. Então, se ela está ainda na fase que ela só chora e não consegue fazer mais nada, você tem que perceber também quais são as comorbidades que advêm disso. Às vezes é falta de sono, às vezes é falta de apetite, ou às vezes é apetite demais, ou às vezes é sono demais, enfim. Né? E aí você vai buscar em pesquisa as falas, o melhor dessas técnicas e desses materiais. A única coisa que nessa fase a gente precisa compreender, a base da compreensão é que você tem que estruturar. A pessoa está desestruturada. Dentro dessa oferta de estrutura, qual a melhor técnica e material para ela? Então, eu vou buscar, por exemplo,
algo acolhedor, um material acolhedor que tem uma fala acolhedora. Então, eu posso trabalhar com mosaico, com EVA, que é uma borrachinha, posso trabalhar... Por que mosaico? Porque é estruturante e vai preencher. É uma ideia que está surgindo agora, né, dentro das práticas Sim. que eu trabalho. Então, o que, que é o luto? Você perdeu. Qual é o contraponto da arte terapia? Perda. Ficou vazio, não é isso? Quando você perde uma coisa, aquilo que você perdeu deixou um vazio. Uhum. Você tem que preencher. Uhum. Você compreende como é a elaboração disso? Sim. Você tem que ir trabalhando os sentidos, os significados do que a pessoa traz para você. Então, o mosaico é uma técnica estruturante, Uhum. porque você vai montar com pedaços, porque a pessoa está mesmo fragmentada. Sim. Então, no mosaico, você não nega a situação do luto, do enlutado. Você promove um refazer. Junte as suas partes e se reconstrua. Vai ficar igual como era antes? Não, mas vai estar refeita, vai estar reconstruída, de alguma forma ressignificada. Ou não é o mosaico, então vamos trabalhar com outros materiais, com tecido, Uhum. né? Ali com feltro, com lã cardada. Mas vamos evitar materiais que sejam é, é, mais audaciosos, Uhum. mais, digamos assim, impessoais. Então, material, galhos, folhas, flores, é natureza. Então, ele vai se compor com os elementos da natureza, porque o luto, querendo ou não, ele é absolutamente natureza. Nós temos que reestruturar e preencher aquele vazio. Então, foi dessa maneira, né, que os casos de luto, ou não necessariamente luto, mas às vezes outras situações que nós precisamos estruturar, é mais ou menos, né, esse perfil de trabalho que nós precisamos elaborar. Nossa, incrível a sua fala e ela, digamos assim, mostra realmente a necessidade de um profissional ali, não só formado, mas também que se atualiza, que também está sempre buscando que técnicas, o que que já foi feito, o que está na literatura científica, o que que outros profissionais também já utilizaram para você conseguir ali ter bastante, digamos, à mão exercícios, técnicas, vivências para você conseguir atender, né, aquela pessoa que às vezes está ali desestruturada, fragilizada, muito bom. É, agora, para finalizar, né, eu tenho uma pergunta sobre a arte terapia. Você acredita que ela é para algum tipo de pessoa específica? Ela é para todo mundo? Quem vai buscar? E aí, ainda emendando nessa mesma pergunta, pode estar fazendo um outro acompanhamento, por exemplo, com um psiquiatra ou com um psicólogo, e ser complementar à arte terapia, ou ela em si, a pessoa faz só ela? Conta um pouquinho sobre para quem é a arte terapia. Veja, Daniela, a arte-terapia é um processo aberto a quem desejar passar pela experiência arte-terapêutica, que envolve tudo isso que nós conversamos aqui. Essa liberdade, esse não julgamento, essa não necessidade de verbalização, porque às vezes a pessoa está numa condição, Daniela, que não consegue nem verbalizar, né? Então, nós temos que ter esse olhar preparado para um momento de não verbalização. A pessoa não verbaliza, mas não é por isso que ela não vai elaborar alguma coisa. Então, tudo isso cabe a nós, arteterapeutas. Então, a pessoa que nos busca, que nos procura, ela vem em confiança, alimentando uma, digamos, expectativa ou uma esperança de trabalhar esses recursos que a arte terapia oferece para superar a sua dor, seja, né, ou alcançar o seu objetivo, digamos assim. Então, não importa se é criança, adolescente, adulto, é para todas as idades. Claro que com criança e adolescente, dependendo da idade, nós temos que ter um responsável, né, que responda pelo processo,
Bom. E agora, o ponto crucial para todas essas pessoas, para qualquer tipo de público, é que a própria pessoa que busca esteja disposta a passar pelo processo. E eu digo a você, em algumas ocasiões eu tive que dizer à pessoa: olha, eu sinto muito, mas eu não tenho condições de trabalhar com você, porque você está me dizendo que você não está aqui porque você quer, Uhum. porque você está disponível. Você está aqui porque você está sendo obrigado por é, pessoas a fazer. E daí, como é que eu vou trabalhar com uma pessoa que não quer? Isso é para qualquer processo terapêutico. É para qualquer processo terapêutico. Conseguir permear e conseguir ser elaborado na pessoa, a pessoa precisa querer. Então, ou a pessoa chega duvidando, muitas vezes, mas nessa dúvida ela também mostra abertura, né? E aí ela se surpreende absolutamente, e são casos e casos que eu tenho maravilhosos com relação a isso, que começa com esse ceticismo, muitas vezes, e depois amplia e descobre as possibilidades e a sua transformação. Assim como tem aqueles que, olha, eu, por mim, eu não quero, eu não queria ter vindo. Bom, então, por favor, respeite o seu momento, a sua prontidão. De repente, não é agora o momento, é depois. Já aconteceu isso, Daniela? Já, nessa trajetória. Já aconteceu. E nós recebemos, sem cobrança nenhuma, sem ficar relembrando, nada é como sempre a primeira vez. Então, Sim. o acolhimento, a amorosidade faz parte do processo, né? A outra questão que você me colocou era. A outra questão é se, primeiro era se era para todo mundo, né? E que você respondeu. E a segunda é a questão se a pessoa pode estar fazendo algum outro tipo de Assim, terapia ou tratamento junto com a arte terapia. Então, por exemplo, frequentar um isso. psiquiatra, frequentar um psicólogo e também fazer arte terapia. Sim, pode. Pode, é muito interessante. Um dos meus estudos foi participando de uma equipe multidisciplinar aqui no Hospital de Clínicas. Agora não existe mais essa oferta de atuação, né? Porque era voluntário e cessou esse processo. Mas eu trabalhei com uma equipe de psicopedagogia, porque a arte terapia permeia a educação, o social, a saúde, junto com psicólogos, terapeutas ocupacionais, psiquiatras e neurologistas. Era uma equipe bastante completa e complexa também, né? Porque cada um desses vieses possui o seu processo específico. E ali nós tivemos a comprovação de que cada processo é único, não tem como haver uma participação. Nós nos integramos, porém, respeitando a nossa identidade de processo. Muito bom. Então, assim como a arte-terapia tem o seu processo, a terapia ocupacional tem o seu processo. Muitas pessoas, né, acabam misturando, assim, mesclando, e não é. Nós temos que ter isso, mas isso é um assunto de processos até para um outro momento, porque Sim, é podemos marcar, mais inclusive, uma conversa. aprofundado. Mas, sim, nós trabalhamos, sim, em conjunto ou não. Muitos casos, nós não temos acompanhamento. Agora, dependendo da situação, nós, inclusive, ofertamos, sugerimos, sim, o acompanhamento de um processo, digamos assim, principal, né? Então, um neurologista específico, um psiquiatra específico, um psicólogo específico, porque nós fazemos parte das PICs, Práticas Integrativas Complementares de Saúde. Sim. Então, nós podemos assumir diversos casos individualmente, né, só como processo terapêutico, e muitas vezes nós recebemos alguém que já advém do início de algum outro processo, sem problemas, porque nós temos nossos relatórios, sessão a sessão,
e fazemos trocas, muito comumente, com esses profissionais, em outros processos em desenvolvimento com esse cliente. E também nós temos a condição de, como eu disse, sugerir, porque apenas o processo arte terapêutico, como outros processos, muitas vezes precisa de um suporte. Sim. Às vezes a pessoa precisa de um suporte medicamentoso, não cabe a nós medicarmos, nós não somos médicos específicos para podermos medicar determinadas situações de saúde. Nós somos arteterapeutas. Nós temos que reconhecer a necessidade do cliente a algo a mais. Então, Uhum. nós temos que ter conhecimento também das atuações, das funções das outras áreas. Ou então, indicar um acompanhamento cognitivo com a psicopedagogia, né? Ou com a pedagogia, porque nós também atuamos na condição de aprendizagem, da cognição. Então, nós precisamos estar aliados. Aliás, todos os profissionais, teoricamente, Uhum. são propostos a trabalhar de forma aliada e não competitiva. Sim. Porque para o ser humano, para o benefício ao outro, nós precisamos nos unir, nos aliar, porque ninguém dá conta de nada sozinho, gente. Uhum. Então, essa é a proposta da abertura da arte-terapia. Né? Nós somos um processo, nos disponibilizamos, porém fazemos parte de um todo, porque nós trabalhamos com o todo também de quem nos busca, e não com pequenos aspectos. Não, o ser humano não tem como ser pequeno aspecto, ele é uma conjunção. Ele é uma conjuntura, ele é um todo de partes que precisam, às vezes, de uma forma mais específica, ser trabalhada ali, né? Uma atenção especial, digamos, não específico, uma atenção especial. Uhum. Então, seria esse a nossa, o que nós podemos pôr de oportunidade, né? Para quem nos busca. Incrível, é totalmente isso mesmo. E, Mariel, agora, para finalizar mesmo, você tem alguma coisa que gostaria de falar e que não foi perguntada, mas que você acha super importante, deixar de recado para as pessoas que estão aqui, que vão assistir essa entrevista? Pode ficar à vontade, pode, falar sobre isso, que a gente está aberto para te ouvir. Daniela, muito obrigada por essa oportunidade. Em nome da UBAAT, eu coloco que a arte-terapia é um campo que está se abrindo e sendo reconhecido cada vez mais no Brasil e no mundo. Nós precisamos, o mundo precisa de arte-terapeutas, o mundo precisa de cura. Nós precisamos de cura, cada vez mais. Então, você que achou interessante ou que despertou algum interesse em atuar como arte terapeuta ou como se colocar na vivência de um processo arte terapêutico, procure um profissional que tenha formação em cursos reconhecidos pelo MEC, em especial pela UBAAT. Esses cursos são encontrados nos sites das associações de cada estado. Nós temos 14 associações no Brasil. Esses cursos, para serem reconhecidos pela UBAT, eles são automaticamente reconhecidos pelas associações de arte-terapia de cada estado. Então, são cursos sérios, são cursos que vão realmente suprir o que você precisa em termos de conhecimento para poder atuar como arte-terapeuta e também como você conhecer de uma forma consistente e validada como acontece o processo arte-terapêutico pelos arteterapeutas credenciados nessas associações também.
O arteterapeuta que é credenciado na associação é porque ele formou-se num curso credenciado e validado pela UBAT, além do MEC. Então, essa seria a grande mensagem. Busque credencial do profissional e do curso para você vir adquirir todas essas possibilidades de conhecimento dentro da arte-terapia. Interessante. Então, muito obrigada, viu, Mariel, pela sua participação, pela sua abertura, pela sua fala, explicações. Enfim, a porta está sempre aberta para quando você quiser voltar. E é isso. Gente, muito obrigada aí por terem acompanhado. Obrigada, um abraço a todos. Obrigada especialmente a você, Daniela. Obrigada.